Esta não é a primeira vez, e certamente não será a última vez, que venho a esta tribuna para tratar do importantíssimo tema das demarcações de terras indígenas em nosso país. Inúmeras oportunidades temos verificado de forma evidente e indisfarçável a falência da FUNAI e a manifesta incapacidade operacional do órgão, sobretudo na condução de processos tão complexos e delicados como a aplicação de critérios para a delimitação das reservas destinadas às diversas etnias de índios, estes irmãos brasileiros, como nós, que vêm sendo cada vez mais utilizados como massa de manobra, quase sempre em favor de interesses que passam muito longe do zelo com sua proteção e bem-estar. A promessa feita no início desta semana pela ministra Gleice, da Casa Civil, de que definirá, ainda neste semestre, a nova sistemática de demarcação de terras, de modo a haver maior participação e integração de outros órgãos governamentais, para garantir a segurança jurídica, tanto para os índios quanto para as populações locais, carece, ao nosso ver, de um aprofundamento mais crítico. Estamos convictos, senador Paulo Paim, de que o Congresso Nacional não pode ficar à margem desta discussão. Mais que isso, estamos convictos de que, pela relevância estratégica, assim como pelos riscos de conflitos e de constante judicialização à matéria, deve ser exaustiva e definitivamente deliberada por este Parlamento. Não é justo, nem coerente, que a Casa do Povo, a Casa de Leis, não tenha competência soberana para decidir sobre tema de tamanha magnitude. No encontro entre o governo e a CNBB, ficou claro haver posições diametralmente divergentes sobre a forma como os estudos de demarcação vêm sendo executados. Porém, independente da participação do INCRA, da Embrapa e de outras instâncias técnicas, nossa opinião aponta no sentido de prudência e do bom senso. Aponta no sentido de não deixarmos a palavra final nas mãos do Poder Executivo. Há cerca de um ano, dizia eu aqui, nesta tribuna, que o modelo de demarcação das áreas indígenas, já que ocupam 13,2% do território nacional, não soluciona os enormes problemas sociais e econômicos das tribos brasileiras. Dizia eu que, em boa parte das reservas, antes fazendas produtivas, o cenário era de um abandono e a população sobrevive de benesses do governo. Muito embora o número de índios em áreas rurais mal ultrapassa 500 mil indivíduos, o que corresponde a 0,26% do total de brasileiros, ou seja, os territórios indígenas demarcados, que já chegam quase a 15% de todo o Brasil. Por isso, precisamos de ter esta incontinência demarcatória. Precisamos, com parcimônia, moralizar e dar transparência ao processo. Precisamos, enfim, assegurar ao povo brasileiro a efetiva e decisiva observância de seus direitos, de sua vontade, por meio dos seus representantes eleitos. Conclamo, portanto, aos nobres pares para acompanharmos bem de perto as novas alterações a serem propostas pelo governo, no âmbito do processo de demarcação, para que não corramos o risco de persistirmos nos mesmos erros e, assim, por negligência ou leniência, estamos compactuando com eles, dando outra vez ao Executivo mais um cheque em branco, como nos últimos tempos nós temos acostumado cada vez mais fazer. Portanto, presidente Paulo Paim, Vossa Excelência tem acompanhado. Há poucos dias, lá no próprio estado do Rio Grande do Sul, surgiu, com certeza, também este confronto entre branco e negro. E me tocou profundamente no meu coração quando vi um cidadão de 80 e poucos anos, desta região em que estava sendo, ou seja, o governo federal tinha autorizado a demarcação e depois até mesmo a ocupação. O cidadão que estava ali, acho que desde os seus primeiros dias de vida, esse cidadão estava sendo expulso da terra
sem nenhuma resposta por parte do governo federal, sem nenhuma indenização, ou seja, quando você, cidadão, o governo demarca as áreas lá, paga apenas o quê? Só o que está ali, ou seja, a infraestrutura. E nesse caso, não é nem o valor do dinheiro que está sendo pago, mas sim o quê? Aquilo é um bem que o cidadão tem há 80, 100 anos, alguns chega até a quarta geração. Há poucos dias atrás, numa audiência com o vice-presidente Michel Temer, ouvi uma declaração de um cidadão que o pai dele foi a óbito, um gaúcho de uma determinada região. Ele chorou tanto que emocionou todos os parlamentares que estavam lá, emocionado. O cidadão, isso já vem há algum tempo, o pai dele morreu, ele procurou, se estudou, hoje é formado em direito, ou seja, é advogado, para tentar defender aquilo que o velho pai dele perdeu lá atrás. Então, eu acho que algo tem que ser feito. O governo está brincando com coisas sérias. Já foi alertado há muitos dias atrás, teve eu, o senador Moca, o senador Delcídio Amaral, o senador Rubens Figueiró e outros senadores. Tivemos com a ministra Gleice, tivemos com o ministro da Justiça, que eu particularmente acho que o ministro da Injustiça, ele não leva a sério a coisa, está lavando as mãos. Já tivemos praticamente com todas as autoridades. E nada está sendo feito. E o que está ocorrendo? Vossas Excelências e a sociedade está vendo o que está ocorrendo no Mato Grosso do Sul. Uma verdadeira guerra civil. Inclusive o índio já foi a óbito, foi baleado pela própria Polícia Federal e vice-versa, já tem outro índio baleado. Então lá está um verdadeiro terror, ou seja, é um terrorismo que está acontecendo não só no Mato Grosso do Sul, mas em outros estados. Por conseguinte, aqui eu falo em nome também do meu estado do Mato Grosso, que eu represento, que há pouco tempo atrás, senador Paulo Paim, houve uma desintrusão numa área, lá na Greba Sul e Amisul, foram 7 mil brasileiros, só crianças que estão matriculadas naquela reserva, das escolas públicas, eram 700 alunos. Essas pessoas foram expulsos da área, como fosse marginal. A população heterogênea de gaúchos, paranaenses, mineiros, paulistas, que foram expulsos sem nenhum direito, que hoje estão vivendo como estado de miserabilidade. São hoje os miseráveis. Se o senhor for lá, vai lhe tocar profundamente no coração. Tem mais de 500, 600 campanas, ou seja, cobertas de lonas. Eles passaram a ser hoje cidadãos de quinta categoria desse país. Eu pergunto, aonde nós vamos chegar? E o governo não toma nenhuma providência. O governo não faz nada, não fez nada. Esse cidadão que era proprietário de 40, 50, 100, 200 hectares de terra, produzia arroz, soja, tinha essas 2, 3 vaquinhas ali, 5, 6 vaquinhas, já tinha filhos, netos. Esse cidadão passou a ser o que hoje? Passou a ser um miserável, dependendo de sacolão, dependendo de Bolsa Família, que eles não queriam isso, não queriam trabalhar, produzir. Só as pessoas indo lá para ver o que está ocorrendo. Da mesma forma está agora no Mato Grosso do Sul. O governo não toma nenhuma providência, mandou a Força Nacional, não resolve com a Força Nacional. Nós temos de decisão política aqui. Política, pelo que eu estou acompanhando, o governo está brincando com coisa séria. E o senador Delcídio Amaral já tinha anunciado desta tribuna e anunciado para a ministra Gleice de que haveria, com certeza, esse conflito que causaria até morte. E a ministra foi avisada. Então, eu fico muito preocupado. Eu tenho a esperança de que quando o governo, através do Poder Executivo, tem alegado de que precisa julgar os embargos que se encontram no Supremo Tribunal Federal, agora com a nova indicação do novo ministro, que foi ontem aprovado pela Casa, e imagino que seja nesses próximos dias empossado, nomeado e depois empossado, nós poderemos julgar esses embargos. Porque quando você vai no ministro lá, todos os ministros, todos, sem exceção, eles alegam de que precisa julgar os embargos que se encontram no Supremo Tribunal Federal para tomar algumas providências. Ou seja, nós temos 19 condicionantes, que foi na época do julgamento da Raposa Serra do Sol. Ali o ministro Carlos Alberto Direito deixou 19 condicionantes. E, nesse caso, esses embargos têm que ser julgados. Ontem mesmo, diante da sabatina do ministro Luiz Barroso, eu fiz essa indagação. E eu perguntei a ele se ele teria a capacidade, da velocidade desse processo, desse julgamento, desse embargo, para acabar
essa demanda que já vem se arrastando já há algum tempo no Brasil e, sobretudo, desta feita com os conflitos que está havendo no Mato Grosso do Sul, teve no Rio Grande do Sul há poucos dias atrás, no Paraná. E o que é mais grave, que eu fico preocupado, é de que isso passou a ser uma indústria, na medida em que estão agora exportando índio até do Paraguai, da Colômbia. Uma grande parte de índio que se encontra no Mato Grosso do Sul é da Colômbia e do Paraguai. Da mesma forma, o que se encontra hoje no Paraná também, índio que vieram exportar, traz aviões de índio de outros países para fazer um movimento e causando essa insegurança jurídica em todo o país. Sobretudo no meu estado de Mato Grosso, a minha preocupação é muito grande. Há menos de 90, 120 dias, ocorreu lá na Suiamiçu, no longo da BR-158. Agora o governo acaba de baixar outro decreto, 1.053.000 hectares de terra, ou seja, 400 e tantos mil hectares no Mato Grosso e mais 500 e pouco no Pará, na divisa do nosso estado, atravessando o rio, de um lado o Mato Grosso, do outro lado o Pará. Ou seja, são 90 índios que existem na Caiabi, 90 índios, já tem algumas milhares de hectares de terra, e agora o governo decreta, e o senhor sabe quantas famílias tem lá de gente que o governo deu título, ou seja, de brasileiros que estão lá, são 386 famílias, ou seja, pequenos proprietários, fazendeirinhos lá. Eu quero ver como o governo vai resolver, é outro problema grave, vai expulsar esse pessoal, como se o governo deu título de 1966, 68, são 40 anos que o cidadão está lá. Eu fui no São José da Puí, cidadão Paulo Bahia. Os gaúchos que produzem, você imagina, gaúchos, paranaenses, catarinenses, fui lá ver essa comunidade. Fiquei encantado de ver a produção. Nós produzimos de tudo, eles lá. Esse pessoal chegou ali na década de 1970, são queimados com o sol daquela Amazônia brasileira, que nessa época do ano o sol é muito quente, 40, 42 graus. Vocês estão produzindo café, produzindo arroz, produzindo feijão, enfim. Muitas das vezes o produto deles, do Paulo Paim, produz um saco de café, 60 quilos. Quando ele vai vender esse saco de café, ele não é capaz de trocar com 2 quilos de sal, às vezes, muitas vezes com 1 litro de querosene, pelo fato que não tem o valor, pelo fato que não tem a estrada, essa do Paulo Paim, não tem estrada. Quando tem a produção, aí não tem a estrada porque a ponte caiu, a estrada tem atoleiro, etc. E o governo não toma nenhuma providência, e ainda agora, com esses mesmos brasileiros que estão lá, que não são mato-grossenses, é bom que Vossa Excelência saiba. 99,9% posso lhe afirmar para o senhor, são de brasileiros, o gaúcho, o catarinense, o mineiro, o paulista, que abriram essa vasta região do Brasil, essa nova fronteira agrícola do Brasil, e que foi induzido pelo próprio governo federal. E o próprio governo federal tratando essas pessoas como se fosse marginal, que fossem bandidos. São trabalhadores, são homens que acreditaram no Brasil diferente, talvez. Foram lá implantar uma civilização moderna, muitos fazendo com os recursos próprios, a própria escola, o próprio posto de saúde, porque o governo não está presente. Falta o mínimo de políticas públicas sociais, de decência para que esse cidadão possa viver naturalmente com mais cidadania, com mais justiça social. Entretanto, eu trago aqui a minha preocupação nesta tarde de hoje em relação a essa questão hoje grave e séria em nosso país. O governo federal, através do Poder Executivo, tem que fazer algo de sério. E eu quero chamar a responsabilidade do Congresso Nacional. Nós temos que aqui reagirmos, sobretudo para dar segurança, paz no campo. O que adianta hoje o Brasil está produzindo esses milhões de toneladas de grão? Mato Grosso, particularmente, contribui hoje já com 35% de toda a produção nacional praticamente. Primeiro que nós estamos vivendo com dificuldades, sem logística. Nós transportamos nossa produção a 1.600, 1.700 quilômetros dos grandes portos do Brasil, com estrada precária, não temos ferrovia, não temos hidrovia, e daqui a pouco não temos nem a nossa terra para produzir. É uma vergonha. A presidente Dilma tem que chamar para si a responsabilidade, porque, lamentavelmente, nenhum dos seus ministros tem a coragem de assumir. Nenhum. Eu fico perplexo de ver o ministro do Estado, que tem a responsabilidade de zelar pela segurança jurídica, de zelar pela paz da cidade e do campo, não tão preocupado.
Não estou preocupado. De maneiras que eu quero chamar a atenção aqui, que a coisa é mais séria do que estão pensando. Estão brincando com fogo. Isso pode causar um mal tão grande que isso pode afetar, inclusive, a imagem do Brasil lá, naturalmente, no exterior. Ou seja, hoje, na verdade, nós temos que preocupar conosco aqui. Não temos que dar muita satisfação também para esses movimentos internacionais que querem mandar no Brasil. Não. Vamos parar com o negócio de ONG, parar com esses pseudo-defensores dos povos indígenas. Defensor de povos indígenas somos nós aqui, nós brasileiros. Na verdade, não tem nenhum país do planeta que trata tão bem os povos indígenas como nós brasileiros, porque eles são brasileiros como nós. De maneira que eu quero aqui, nesta oportunidade, fazer um apelo desta tribuna à presidente Dilma Rousseff, que ela tome providências urgentes no sentido de nós levarmos paz no campo, mas, acima de tudo, levarmos segurança para o povo brasileiro, particularmente por aqueles que produzem, que moram no campo, que gera riqueza, que gera emprego e que, acima de tudo, que apenas paz para trabalhar e segurança jurídica. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Os cumprimentos, senador Jaime Campos, pelo seu pronunciamento transparente, tranquilo e firme, como sempre. E eu comungo com Vossa Excelência no seguinte ângulo. No Rio Grande do Sul, inclusive, aconteceu isso. E é o caso agora do Mato Grosso. Esses agricultores, e muitos vieram do Rio Grande, foram para lá ganhar o título da terra. Exato. Nós acompanhamos isso. E se a terra era do povo indígena, por que eles deram o título? Se deu o título e esses agricultores plantaram, produziram, tem que ser indenizado. Óbvio. Com a devida benfeitoria. Indenizem eles, que eles compram outra terra da mesma qualidade, num outro lugar, se for o caso, mas com uma indenização justa. Tivemos um debate no Rio Grande, era uma situação quilombola. Eu disse, desde que indenizem, quem quiser vai para outra terra. Lógico. Pode uma comunidade quilombola dizer o seguinte, bom, me indenizem o preço justo, eu compro a terra ali do lado. Mesma coisa o agricultor. E foi nessa linha que se avançou no entendimento. Agora, querer tirar o povo de lá, que estão lá, como Sua Excelência disse, de geração para geração, 40, 50 anos, e jogar na beira da estrada, é inadmissível. Tem que haver indenização. Não é desse governo, não é. Mas a responsabilidade é do Estado brasileiro. Então, nós vamos ter que achar um caminho para que haja a indenização pelo preço justo. Inclusive com a benfeitoria. Se caminharmos nesse sentido, eu acho que se busca o acordo. Inclusive, me lembro que numa oportunidade, nós queríamos até trabalhar na peça orçamentária. Verdade. Alocando recursos para que haja a indenização correta. Agora, só no quem é mais valente leva, aí não vai chegar a nada. E quem vai perder com isso, com certeza, são os homens. Quem vão perder são os homens e as mulheres, sejam índios, sejam negros, sejam brancos, que estão lá. Ou seja, é uma guerra fratricida. E é isso que nós não podemos concordar. Senador Paulo, só me permite, concluindo aqui, na verdade, hoje já temos esse total de percentual de ocupação do território nacional por indígena. E me parece que há um compromisso, eu não sei de quem que é do governo aí, dizendo que querem chegar a 25% da ocupação. Ora, eu não sou até contra, desde que ele compra, como o senhor bem disse, paga na terra do cidadão um preço justo. Hoje, na verdade, para que vocês tenham conhecimento, no Mato Grosso hoje já está anunciado de que mais 20 a 30 propriedades ou regiões no nosso estado que vai ser ampliado ou criado novas reservas. Ora, você não imagina quanto causa isso da intranquilidade. A terra do cidadão que valia, vamos imaginar aqui, senador Paulo Paim, R$5.000 aí que é hectare de terra, essa terra só de falar de que poderá eventualmente ser criada uma reserva, ele passa a valer, sabe o quê? Nada. Vale 10% daquilo que eventualmente prevender. Então, isso está causando um problema grave, sério, e algo tem que ser feito. Nós temos que ter aqui, com certeza, a nossa participação. O Congresso Nacional também é responsável. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos calar, ou seja, nos encolher diante de um fato como esse tão importante para o Brasil. E quero crer de que, eu espero que agora, com essa posse do ministro do Supremo Tribunal Federal,
vamos jogar os embargos, a favor ou contra, aí o governo tomar um caminhamento que certamente teremos uma nova diretriz nas ampliação e criação de novas reservas indígenas. Obrigado, senador Paulo.